adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida. Já de outros galpões que a gente tinha construído, com outros propósitos. E a dificuldade nessa primeira congregação aí na frente, né? Foi o primeiro empréstimo que eu fiz na prefeitura. Me lembro como hoje o valor foi de R$5.500, nós construímos, né? Eu fui pagando com muita dificuldade, construí aí na frente, primeiro quadradinho, e ficou o terreno aqui, as pessoas jogavam lixo, né? Muita dificuldade, eu com medo da prefeitura até talvez chegar e precisar, que eu queria até entrar com uma ação com o terreno. Nós compramos esse pedacinho aqui, teve outras dificuldades grandes também, que não vem ao caso nós dizermos. Deus fez um milagre, né? O terreno foi vendido para uma outra pessoa e de repente quando é um dia eu estou lá em casa, já tendo algumas dificuldades com o pessoal, e o rapaz chegou lá em casa e disse: rapaz, eu estou sabendo que o senhor comprou aquele terreno, e é o seguinte, eu não quero ver com um homem de Deus. O senhor, aquele terreno vai ter mais serventia para o senhor do que para mim. Eu não quero me meter com um homem de Deus, nem com a obra de Deus. O terreno é do senhor. Depois de não, você pagou o terreno, eu vou me ressarcir. A justiça seja feita, venderam de você, tinha vendido para mim. Não. Agora eu só vou pedir um tempo para mim poder ir pagando as parcelas e tal. Aí depois, um tempo, ele ligou para mim e disse: ó, o documento está aqui, eu vou levar para o senhor e não precisa me pagar. Eu digo: não precisa de documento nada não, a palavra está dada, né? E quando o diácono Gustavo falou a respeito do que eu tinha visto nele, né, para ter ajudado, não, a gente se ajuda. Na verdade, a gente não está ajudando ninguém, a gente está se auto-ajudando, né? Porque é uma simbiose, é uma troca de crescimento. Quando você pensa que se está ajudando alguém, você está se auto-ajudando a evoluir, irmãos. Porque ninguém cresce sozinho, né? Nós crescemos uns com os outros, com críticas, com acertos, com erros, né? E da mesma forma, eu sabia que se ele ouvisse os conselhos, ele ia crescer. Era jovem, né? E a gente sempre brinca de alguns acontecimentos, né? Eu via a necessidade, né, de estar ali, mostrando para ele que eu via ele como eu não via eu superior a ele, nem ele superior a mim. Eu sempre vi nós no mesmo patamar, e que as coisas, tudo que é pequeno cresce. Eu jamais pensaria que ele ia crescer, que um dia lá na frente ele ia me dar alguma ajuda, alguma coisa. Eu nunca vi isso, nunca observei isso, que um dia ele ia ter um carro, ou depois um carro melhor, ou uma casa. Não. Eu não conseguia ver essas coisas. O que eu via é que ele podia ser o homem de Deus que ele é hoje, e pode ser muito mais. Eu via sempre o espiritual, né? Que quando a palavra chega, tudo muda. Ele dava ouvido à palavra. Na época era um pouco, ainda não maleável, um pouco duro, né? Ele estava meio ainda catingueiro. Agora ele era duro, viu, Mateus? Você não sabe de nada não, viu? E aí eu, às vezes, dava uns rebates, né? Quando você pega o peixe que dá aquelas rebanadas, se você vacilar, ele dá né? E ali eu, com muita paciência, muito amor, ia: rapaz, o caminho não é por aqui. Às vezes deixava, né? A gente ia de carro lá para Santo Antônio de Jesus, que tinha um ar-condicionado no fundo do carro. Eu digo: rapaz, eu ficava orando, dizendo: Deus, não deixa o fundo desse carro cair não, porque tinha um rombo, né? E às vezes quando passava tinha uma poça, e aí a água entrava, era um escorte, né? E aí ele ficava ali, tinha um radinho, não podia faltar, que o rádio é que vinha. A gente vinha louvando, né? Botava aquelas músicas de Lázaro, que marcou muito aquele momento, né? E é isso que Deus faz, irmãos. Deus, ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, né?
E aí ele foi dando ouvido à palavra de Deus, foi obedecendo, também tinha a experiência dele, já que foi só somando, né, com a garra, com as coisas, e as escrituras dizem, ouve o conselho prudente e você vai prosperar. E ele foi prosperando espiritualmente e prosperando materialmente, né? Não é fácil manter o que se tem, né? Às vezes você acha que você tem o mínimo, eu tenho só uma casa, mas você tem valores, né? Eu falo sobre conduta moral, mas eu não estou desfazendo a conduta moral, como eu falei aqui, né? Que tem uma pessoa que pode ser livre do álcool sem estar em uma instituição evangélica, é uma força de vontade. Tem uma pessoa que não precisa ser um evangélico, um católico, para ser honesto e justo. Com isso não estou desfazendo da conduta moral. Eu estou dizendo, certo, que a conduta moral não é a salvação. Mesmo que você sendo honesto, mesmo que você sendo uma pessoa homem, uma pessoa, um bom marido, um bom esposo, isso não são atributos para a salvação. Não há uma autojustificação. Na doutrina da justificação, quem nos justifica, quem nos faz ser justo é Jesus, né? Aí as doutrinas não são ventiladas, o que a gente sempre procura fazer aqui, a doutrina do arrependimento, a doutrina do perdão. O que é doutrina? É o fundamento, né? Se você tem um prédio de 10 andares, você tira as colunas, o prédio vai ruir. Então o fundamento, a pedra de esquina, é esse ensino do Senhor Jesus, o perdão. Aí vem a doutrina do arrependimento, por que devemos se arrepender, o pecado do primeiro Adão, que mostra tudo que é, o que deve nos levar, o que é a doutrina do pecado, o que é o pecado, aí por que devemos se arrepender, porque compreendemos o que é o pecado, aí compreendemos depois o que é o verdadeiro arrependimento, e o que é a doutrina, os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou sobre o que é arrependimento. Aí vem a doutrina da justificação, ele nos faz ser justo, não com os nossos atributos humanos, mas porque temos agora o Espírito Santo. E o que é que Deus fala sobre o justo? O meu justo, né? Deus falando sobre os justos dele, viverão da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer neles. Quem são esses justos? Lá em Hebreus fala, aos espíritos aperfeiçoados, a igreja universal do Deus Todo-Poderoso, arrolado desde o fundamento, antes do início da fundação do mundo, Deus, na sua presciência e onisciência, já sabe quem é que vai ser. Por exemplo, Deus ele olha para uma pessoa antes de nascer, sabe se vai ser um assaltante, se esse assaltante lá na frente, depois de 10 anos, vai se arrepender e vai servir a ele. Olha Davi. Deus chama Davi conforme o coração dele. E Deus sabia que lá na frente Davi ia ser um assassino, um mentiroso, ia se tornar um homem que ele se tornou, mas que depois lá na frente mais um pouquinho ia fazer lá o Salmo 51, né? Conforme a tua infinita graça, Senhor, a tua iniquidade refrigerada, um homem que conhecia essa ciência de Deus. Ele era um homem duro para matar um urso, para matar um leão, mas também um homem flexível com seus dedos grossos, dedos de homem trabalhador, rústico, na labuta de pegar uma ovelha, na labuta de ter que dar uma pedrada no gigante. Era um homem grosseiro, mas na hora de tocar a harpa era um homem de um coração quebrantado, de um espírito contrito, a ponto de tocar a harpa e através da adoração expelir o demônio que havia em Saul, né? Então a gente sabe, meus amados irmãos, nós entendemos, né, de que Deus ele é esse onipotente. Então Deus olha para você, Deus, né, vê você lá, às vezes tem um valor para a sociedade, e sabe que a verdadeira riqueza é de ser uma nova criatura. E nós estamos nessa labuta de aparar as pontas, né? Muitas vezes, quando você erra tentando acertar, muitas vezes querendo ajudar, muitas vezes você erra por ingenuidade, né? Então, e aí você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Irmãos, a meditação de hoje que nós vamos trazer está aqui inserido no livro de Hebreus,
no último capítulo do livro de Hebreus, que está aí, né, antes do livro de Tiago. Antes de Pedro, depois de Pedro, antes de Pedro, Tiago, antes de Tiago, Hebreus, e Hebreus está aí, né, depois do livro de Timóteo, né? Em Timóteo, aí vai vir Colossenses, vai vir Hebreus, né? Colossenses, Timóteo, Hebreus capítulo de número 13 e o versículo de número 9, diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum para as pessoas que com esses alimentos se preocuparam. Ela faz melhorias. E existe a sabedoria de Deus, irmão. Por exemplo, você planta um pé de laranja, essa laranja ela vai produzir com 4, 5 anos, 6 anos. Existe o tempo de você plantar o café e o café produzir no seu determinado tempo. Existem plantas que demoram 10, 15 anos para produzir. A macadâmia, o jatobá, é uma árvore da Mata Atlântica. O jatobá é uma árvore que dá com muitos anos. Existe aí a cajarana. A cajarana. Esse dia eu estive em uma fazenda no sul da Bahia e até a nossa irmã Laura comprou uma muda de cajarana, um galhozinho de cajarana todo carregado, tinha mais fruto do que folhas, mas as cajaranas pequenas, muito pequenas. Existe o abacateiro, o abacate demora de 6, 8 anos para produzir o saputi, mas existe a manipulação genética. E os homens, eles conseguem fazer uma manipulação técnica, não sei os nomes técnicos para isso, e aquelas plantas pequenas ficam, elas crescem e com 1 ano, uma manga, com 8 meses, 6 meses, já começa a produzir. Aí você me pergunta, Deus não poderia ter feito isso para que se produzisse mais? Será que o homem está mais sábio do que Deus? Atinge a sabedoria mais do que Deus? Mas se você pegar uma fruta dessa e pegar uma fruta ali de forma natural, na ciência de Deus, eu tenho certeza que o doce vai ser diferente, que o sabor vai ser diferente. Por exemplo, quando eu vou comprar banana da prata, ali meu avô, meu pai tinha fazendas, meu avô ainda tem, e ali você vai comer uma banana da prata, irmão. Rapaz, o sabor da banana da prata, que faz o sombreamento do cacau, é um outro sabor, né? Mas aí, para exportar a banana, fazer a exportação da banana, e a banana da área do escoamento, da área de produção, até chegar na área de consumo, você sai lá do sul da Bahia, hoje ali, Teolândia, Tancredo Neves, aquela região, produz muita banana e vem para a Ceasa, em Feira de Santana. Então é preciso eu desenvolver uma banana que tenha menos água, para que ela suporte chegar na Ceasa, sair do Logradouro, chegar na Ceasa, para fazer o escoamento para várias regiões do estado da Bahia. Então essa banana tem que sair de lá verde, para chegar na Ceasa, e eles botam um produto para aquela banana amadurecer, amadurecer rápido. Mas ainda existe um outro problema, é que a Embrapa desenvolveu uma banana da prata chamada Pacovani. É uma banana maior, uma banana híbrida maior, uma casca mais grossa, mais espessa, e fez uma mutação genética entre a banana da prata com a banana maçã, que é uma banana mais maçuda e com menos água.
E aí é a banana pacovani, que é um ser estranho, não é uma fruta natural. Eu detesto essa fruta, porque ela é uma mentira. Ela tem um sabor completamente diferente, artificial, químico. E aí eu gostava de pegar 2 dúzias de banana da prata, machucar, botar leite na escala e comer. Quando não tinha nenhuma merenda, a merenda era essa, né? E aí quando eu vou comprar banana, eu compro aquelas bananas da prata menores, verdes, que geralmente são de alguns produtores aqui da zona rural, que não houve a influência ainda da Embrapa. A melhor laranja que tinha era a laranja de Cruz das Almas, aqui da nossa região. Hoje as laranjas têm uma casca fina, as cooperativas compram as laranjas, botam em uma máquina para deixar a casca brilhante, passam uma cera para exportar. A laranja de umbigo, que era uma laranja muito boa, você comia até a casca, o bagaço, já não tem mais. Você vê que você compra uma laranja de umbigo, 4 laranjas, R$2 empedrada. A alteração genética da laranja pela Embrapa, para poder fazer com que uma laranja que produzia 200 frutos, produza 500 frutos. Então aquele pé de laranja produz mais, dá mais alta produtividade ao fazendeiro, aumenta a lucratividade dele, mas porém tem um produto que não é o natural, não tem mais o mesmo sabor. Mesma coisa é o maracujá. Você compra um maracujá hoje, tem sabor de remédio. Você pensa até que é algum problema no paladar que você está, que é um maracujá para uma maior produção, uma maior lucratividade, mas que perde o sabor, porque ele já está alterado geneticamente. É o milho transgênico, mudança genética. Você não é o mesmo aquele sabor. Você come um cuscuz, tem cor de cuscuz, não tem a cor do cuscuz, a textura do cuscuz, mas o sabor, porque ele já está modificado geneticamente. Assim também, irmãos, é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, você não pode produzir. Ontem eu conversava com um irmão, não se reúne aqui conosco, mas eu doutrino ele e a família dele, como tem muitas outras ovelhas que não se reúnem aqui conosco, mas que eu dou sustento espiritual, né? E ele estava conversando sobre uma pessoa aqui que teve um assassinato, né, fazia parte das forças militares, e ele comentando: rapaz, você conhece, você lembra desse rapaz e tal, teve aqui no Alindão, no Tigre e tal? Eu digo: conheço, o rapaz ainda está preso, né, e tal. Eu digo: não, rapaz, na época que aconteceu esse problema, eu levei uma Bíblia de presente para ele estava detido nas Forças Armadas ali em Salvador, e hoje ele é pastor. O quê, rapaz? Eu digo: fulano de tal, assim. É um pastor, irmãos. Às vezes tem coisas que você faz que as pessoas não sabem. E eu estava falando a ele sobre a questão da semente, que o homem ele quer pegar uma semente, jogar ali e esporadicamente ele quer chegar ali e colher o feijão. Você tem que arar a terra. O que é arar a terra? É você futucar a terra, mexer a terra para que entre oxigênio na terra, a terra fique airada, airar o solo. Então vai entrar o oxigênio ali. E ali você vai preparar ali com adubos naturais. Você vai deixar a terra úmida. Se você arranca o mato da terra, vai acontecer, e você queima, acontece a erosão, que tem sido um grande problema na lavoura do Brasil, né? Algumas culturas como o pasto braquiário, ele queima aquilo, ele faz as queimadas, então aquela cinza para depois replantar. Deus, na sua ciência e sabedoria, dizia a Israel: você planta 7 anos nesse terreno e depois fica 1 ano sem plantar, para que a terra descanse, o jubileu, até a terra tinha que descansar. Deus, na sua ciência, Deus, na sua sabedoria, ele diz: trabalha 6 dias na semana e descansa 1, que é o 7º dia. Então também da mesma forma, a lavoura se plantava 6 anos. Eu tenho uma tarefa de terra, eu planto mandioca em pinho, eu planto 6 anos, quando fizer 6 anos, no 7º eu deixo a terra 1 ano sem plantar, para que ela respire, para que ela ela possa se recompor os elementos, o potássio, o magnésio, o manganês, o cobre, os minerais. E ele sempre forrado, para que se mantenha a minhoca, o humus. Então, quando você arranca aquilo ali, então há todo um processo.
E aí a pessoa joga a semente lá, vai embora e quer chegar e colher o feijão. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que podar. E o meu pai é o viticultor, né? Eu sou a videira, Jesus é a videira. E quem é os ramos dessa videira? Você. Então quando você dá fruto, ele vem e poda, para que você dê mais fruto ainda. Existem algumas pessoas que vai fazer a poda e faz a poda errada, e existem plantas que não produzem mais. Esse pé de abacate aqui, ô menino, toma aqui, tu corta, o cara chega lá, corta as galhas. Existe a galha que vai produzir, existe a galha que faz, que é uma germinação, que a árvore está fazendo uma programação, enviando a fotossíntese, a clorofila, para que nesse ano ela produza mais. Aí ele vai lá, pá, poda, podou num lugar que não era para podar, cortou a galha, tinha que ser aqui no vinho. Exemplos. Então, o meu pai é o viticultor. E quem é a videira? O Senhor Jesus. Quem é os ramos, os membros do corpo de Cristo? Eu e você, que produz o fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. A mansidão, a longanimidade, a benignidade. Então ele vai lá e poda para que você possa dar mais fruto. Quem é que tem a sabedoria e a técnica de podar? E como são essas podas? Às vezes pode ser fase difícil que você está passando, problemas, dificuldades, né? Às vezes alguém falou mal de você, às vezes um problema financeiro, dificuldades, aflições, né? E aí Deus ele vai, através dessa escola, através dessas intempéries da vida, tratando o nosso homem interior. E vai podando as podas da vida, e são dolorosas, que se cortar um dedo seu vai doer, se cortar o galho de uma árvore vai sangrar, mas aquilo ali vai produzir benefícios para que você seja melhor, para que você seja um ser humano mais aplicado, né? Então as vicissitudes da vida, as aflições da vida do presente século não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então são essas coisas, essas pequenas etapas que muitas vezes as pessoas fecham os olhos para entender desse processo que Deus quer fazer em nossas vidas, esse trabalhar que Deus quer fazer. E aqui o nosso irmão, escritor do livro de Hebreus, que nós não sabemos se foi Paulo, o apóstolo, os historiadores acham pela técnica da escritura que pode ter sido Paulo, fala sobre não deixar-se levar por doutrinas várias. A doutrina nas escrituras sagradas muitas vezes é ligada ao alimento. O Senhor Jesus fala da palavra. A palavra é a doutrina. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, da boca de Deus, né? A palavra que foi gerada por Deus. O apóstolo Tiago fala, a palavra de voz implantada, a palavra de voz gerada, a semente que foi lançada. O apóstolo Pedro fala sobre o leite genuíno da palavra, que nós devemos desejar ardentemente como meninos, não sendo meninos, mas como criança deseja o leite materno. Nós devemos desejar esse puro leite, que é o melhor alimento, o alimento mais completo do mundo é o leite materno. Existe duas formas de nós termos o sistema imunológico, o sistema imunológico adquirido e o sistema imunológico de nascença. Quando nós passamos pelo parto natural, as pessoas cesarianas não têm esse sistema imunológico chamado inato. É que quando abre a barriga, que faz a cirurgia, a criança não passa pelo canal do útero vaginal. O canal vaginal sai do útero e vai para o canal vaginal ali. E ali nas paredes daquele canal onde a criança vai nascer, existe líquidos, uma geleia, entendeu? Que quando a criança passa por essa geleia, o corpo da criança é besuntado.
é umectada, ela é azeitada, ela vai ali, e ali os poros da criança absorvem esse sistema imunológico inato. Então a criança está preparada para todas as intempéries da vida, entre bactérias, vírus e doenças. E o outro sistema imunológico é o leite materno, que é o alimento mais completo do mundo. E o outro sistema imunológico adquirido é o que nós tomamos os suplementos vitamínicos. Então nós, irmãos, desejamos esse leite puro e genuíno, que é o fundamento da palavra. É a palavra vinda do Espírito Santo, na sua profundidade. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo sobre alimento. Várias doutrinas estranhas. Estamos vivendo agora, meus amados irmãos, um processo dessa tecnologia. Estamos vivendo um processo da pós-modernidade, onde tem surgido muita coisa. Aqueles livros que eram tidos como apócrifos, o livro de Enoque, né? E outros livros que surgem aí sobre os nefilins, sobre os gigantes, sobre o mundo pós-diluviano, sobre civilizações perdidas, né? Sobre que a primeira mulher de Adão foi Lilith. E Paulo ele já advertia ao seu discípulo Timóteo, dizendo: cuidado com as genealogias, cuidado com as fábulas judaicas. Havia já ventilado naquela época, né, a Taná, né, as fábulas judaicas, as genealogias infindáveis que só trazia contendas, brigas ali entre os mestres. E ele nos mostra uma vida simples que nós aqui no ministério, nesses anos todos, eu sempre tenho procurado mostrar para os irmãos o que é uma vida simples do Evangelho. Essa semana, quem me acompanha nas redes sociais aí, houve um debate de 4 horas de relógio, começou 8 horas da noite e foi terminar 12h20, né, da noite. Nós estávamos aí sendo transmitido para mais de 80 países via internet, e havia uma audiência muito grande, mais de 10 estados do Brasil, várias cidades de vários estados, muitos, aqui a Bahia em peso, e nós estávamos lá com 4 pastores, e eu estava presidindo o debate. Trouxe um assunto de que se as religiões evangélicas podiam responder às necessidades dessa atualidade, diante dessa tecnologia, diante da facilidade que a tecnologia traz, de onde é que ficava a palavra, as escrituras, se a palavra estava obsoleta, né? Se a fé, se os pontos positivos da palavra diante dessa tecnologia, se ela já não estava obsoleta, porque existe a Bíblia toda inclusiva. E aí eu falei sobre que as religiões evangélicas não contêm Deus, ela não pode conter Deus, porque Deus não se serve de instituições, não se serve de organizações fundadas na égide humana, no engendramento humano, ou seja, no pensamento humano, no desejo humano. E aí eu fiz uma pergunta: então, você vai me responder, já que vocês insistem em dizer que a igreja evangélica é a igreja de Cristo? Então o que é que ele quis dizer quando ele diz: olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão? Que igreja é essa que Jesus disse que ia edificar? É a Batista, a Assembleia, a Presbiteriana? Então você há de convir comigo, né? Você há de convir comigo que as religiões, ainda que usem a norma de fé, a palavra, as escrituras, porque o islamismo usa ali o Alcorão, e lá existe muitas divisões do islamismo. Existe o Talibã, existe os fundamentalistas, existem os liberais. Na época do Senhor Jesus existia a Torá, o Pentateuco, os livros históricos, crônicas, havia lá que eles estudavam, mas principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, onde eles estudavam a Torá.
E lá existiam muitas religiões, entre elas os fariseus e os saduceus, entre outras religiões de expressão menores. Uma dessas religiões acreditava na ressurreição, acreditava em anjos e acreditava na vida eterna. Já outra facção, outro partido de religião, usava também a Torá, e dessa Torá tiravam os seus estatutos de fé. E quem eram os seus estatutos de fé? E quem era esse estatuto de fé que eles tiravam? Tiravam da palavra de Deus. Então eu posso ler a palavra de Deus aqui e fundar qualquer tipo de religião. Eu posso fundar uma religião baseada na vida de Salomão, que teve 1000 mulheres. Não tem igreja aqui no nosso República Baiano que o pastor pode ter 5, 10 mulheres. Ele tirou aqui, da palavra de Deus. Assim é a teologia, vai lendo e vai interpretando e fundando. Existe a teologia calvinista, anglicana, luterana e por aí afora vai. E aí eu quis perguntar, que a gente tem que deixar bem claro, irmão, que a igreja é uma só, é sem mancha, sem mácula e sem ruga, né? Iria entrar apostasia, mas quem é igreja, quem é corpo de Cristo, vai perseverar até o fim. Não vai ter mancha, não vai ter mácula, não vai ter rugas. Muitos estão aí caindo, é verdade. A apostasia está aí, a operação do erro já está se iniciando. Mas essa operação do erro, o apóstolo Paulo disse pelo Espírito Santo que Deus ia enviar a operação do erro para quem? Para aquelas pessoas que não tiveram amor à verdade. Você tem amor à verdade, você vai até o final, você vai perseverar. Você vai zelar não por uma conduta moral ou por uma doutrina de homens, mas pelo fundamento da palavra de Deus, que passa o céu e a terra, mas a doutrina, a palavra, não passará. Antigamente a doutrina que as pessoas achavam que era não assistir novela, não assistir televisão, não assistir rádio, que rádio era do diabo, que depois televisão era do diabo, que o crente não podia tomar guaraná, que não podia usar uma calça jeans que é do diabo. A calça jeans foi uma calça usada por ser um tecido mais grosso e foi usado para o trabalho braçal, para a pessoa de indústria. A pessoa ia para a indústria e trabalhava com uma calça mais grossa, porque a calça de linho e de seda não aguentava, um mecânico, uma pessoa da indústria, né? E aí existe o brim, que a pessoa usa um macacão, um tecido mais grosso. Mas aí veio a calça jeans, né, revolucionando, e por muitos jovens e playboys aderirem àquele movimento, a calça jeans ficou endemoniada. Quer dizer, o que é a calça jeans? É um tecido composto de algodão e rami. Você está entendendo, irmão? Aí o camarada cria uma conduta e uma tradição. É normal, olha, eu não gosto de calça jeans. Eu tive que usar calça jeans por causa do meu trabalho, é um uniforme do meu trabalho. Aí você tem que ir de calça jeans, porque dentro do trampo é a questão do EPI. Você não vai trabalhar com uma calça fina. Aí você vai trabalhar com uma bota, uma botinha que tenha uma proteção de ferro na frente, para você cair um saco de cimento, um motor, e esbagaçar os dedos do pé. Então essas coisas foram criadas assim como doutrina. E as pessoas, não, como é fácil, então doutrina vai para o Talibã, que a mulher não pode mostrar nem o olho, pô, então são santos, né? Opa, aqui que é doutrina, isso quer ser crente, né? Mas o Talibã bota uma bomba, chega lá, pum, mata meio mundo de gente em nome do Deus deles, do Alá. Você está entendendo, meu querido? Se a gente não mudar para entender o que é falar. Aí fizeram uma pergunta no debate sobre cantores evangélicos. Eu digo, não tem cantor evangélico. Evangélico tem, na religião. Mas você já viu a palavra de Deus? Quando vos reuniam, tem cântico, tem salmo, tem hino. E fizeram uma pergunta que se um homossexual entrar numa reunião, porque entrou dentro de uma religião evangélica, e lá na hora ele foi para o banheiro das mulheres, que era um banheiro coletivo, e lá ele foi urinar e colocou a sua genital, as mulheres entrando, ele lá no banheiro feminino, me parece que foi assim. Aí como é que vai se comportar diante disso, dentro da religião? Ah, porque o pastor tem que fazer a cerimônia de casamento. Não existe nenhuma doutrina que diz que tem que fazer aqui casamento, né? A igreja nunca fez casamento. A gente adota isso porque não fere a palavra de Deus. É você vem aqui, você dá as destas da bênção apostólica sobre um casamento. Mas isso é uma tradição religiosa. Você nunca viu Paulo nem nenhum discípulo apóstolo celebrando um casamento. Como era o casamento? O homem conhecia sua mulher, chegava, dava um dote para o pai,
levava aquela moça, fazia ali uma festa de núpcia ali com os parentes, matava um cordeiro, comia ali um churrasco, alguma coisa, em fertilidade daquela alegria, desposava a virgem, e ali quando levava ali para os seus aposentos, para a sua tenda, ao copular com ela, no ato conjugal da cópula, da relação sexual, se tornava uma só carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo, que quem se junta com uma prostituta se torna um só corpo com ela. E eu já dei vários estudos bíblicos sobre o que é relação sexual. Não é só uma troca de fluidos e de orgasmo, envolve algo espiritual. Se a pessoa estiver lá cheia de espíritos malignos, pela cópula vai passar para o corpo dele, e ele fica com o homem, com o corpo dele partido, dividido. E aí vem muitos problemas espirituais. Isso é assunto para vários estudos que eu já dei aqui. Quem lembra e sabe, acompanha. Aí veio essa tradição. Aí agora tem dificuldade, porque se chegar aqui um casal LGBT, você vai celebrar casamento? Eu digo, não é doutrina da igreja celebrar casamento. Dentro do nosso estatuto da igreja não se celebra. Eu posso fazer aqui, por sabedoria, fazer um culto apresentando um casal, que se chama um casamento, uma cerimônia matrimonial, mas isso não foi um mandamento do Senhor Jesus que se fosse assim. Aí vem os acontecimentos do mundo para ajustar. E aí perguntou sobre cantor. Eu digo, cantor não existe. Existe empresário para cantor gospel, certo? Que cobra 50, 60, 80 mil, fez disso um comércio, porque existe a religião evangélica que gosta de suas festinhas, gosta de seus congressos, gosta de suas boates, gosta dos seus lazeres. Então, aí perguntou, mas lá na minha congregação, na minha religião, eu não aceito um casal de LGBT. Chegou lá, eu boto para fora. Aí eu disse, não, é isso que as Escrituras nos ensinam. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele fala que se entrar algum douto nas vossas reuniões e foi exposto a doutrina da palavra de Deus, será manifesto os segredos do coração, e aquela pessoa vai se arrepender pela ministração da palavra e vai dizer que Deus está no meio de vós. Mas essa igreja evangélica que aí se encontra, essa religião, não agravando a todos, o que eles colocam na bandeja é um cardápio para abastecer uma sociedade hedônica. É dança, é peça teatral, é grupo de dança, é uma religião que traz para você um entretenimento, não traz as escrituras, a doutrina. E o que é que produz isso? Produz conversão do espírito pela palavra? Não. Produz convencimento, certo? Convencimento pela modalidade ali. Eu quero atingir jovens, eu preciso fazer um réveillon gospel, um carnaval gospel, para segurar o jovem. O que segura o jovem é o poder do Espírito Santo. E aí agora fica as marchas para Jesus, aí agora fica os eventos gospel, né? Os templos pintados de preto, o sábado negro, né? A boate gospel e essas coisas. Não, isso aí é uma estratégia, não existe isso. A estratégia são os dons espirituais, meu filho. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais, não é o trio elétrico que o diabo usa. Eu vou fazer agora uma macumba gospel, não é uma estratégia. Mata uma galinha preta, faz uma macumba gospel porque é uma estratégia para ganhar uma pessoa. Não, meu irmão. Você não vai ver aqui o apóstolo Paulo debatendo o homossexualismo. O mundo jaz no maligno. Eu disse, irmão, quem é do mundo é o mundo. Você não está aqui para converter o mundo, irmão, para fazer com que o mundo tenha o Espírito Santo, dê o fruto do Espírito. Lá, cá. Eclésia significa que nós estávamos no mundo e fomos tirados do mundo, tirados de dentro para fora. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo está onde? O mundo jaz no maligno, meu filho. O Deus deste século é o diabo. O Deus deste mundo é o diabo. Entendeu? Quantas vezes o apóstolo Paulo disse, fulano era do maligno, era do maligno, Caim era do maligno, era do mundo. Então como é que você quer agora que todo mundo deu fruto, você vai colher uva do pé de espinho?
Qual é que o apóstolo Paulo fala? Eu citei lá 1 Coríntios, capítulo 5. Irmãos, quando eu disse para você não se assentar nem sequer para comer com alguém que se dizendo ser filho de Deus, é ladrão, beberrão, fofoqueiro, mentiroso, com esse tal nem sequer tenha comunhão com eles. Quando eu disse isso, eu não me falei sobre as pessoas do mundo, senão vocês tinham que sair do mundo. As pessoas do mundo dão o fruto do Espírito que está lá. Qual é o fruto do mundo? É o fruto da carne. Feitiçaria, está aqui em Gálatas capítulo 5. Quais são os frutos da carne? Partido, facções, contendas, né? Pede e não recebe porque pede mal. Tiago capítulo 4. Por causa dos vossos desejos carnais, que militam nos vossos corpos. A igreja de Corinto era uma igreja carnal que estava tendo contenda. O apóstolo Paulo disse: o ter de contenda entre vós já é uma derrota. Nem precisa lutar mais os demônios, porque em vós mesmo já entra a guerra, estão derrotados. Já é uma derrota. E às vezes por falta de compreender o que é a doutrina da palavra de Deus. E Paulo ele vem dizendo doutrinas estranhas, aí surge tudo. Parece que aquela palavra gospel, que é evangélico em inglês, e foi até citado. Um pastor lá disse, porque agora é música gospel. Eu ia explicar que a palavra gospel significa evangélico. É um estilo musical dos cristãos da África e dos negros nos Estados Unidos. Né? Que a gente não trabalha, irmãos, com a raça branca, com a raça negra. Em Cristo não há bárbaro, não há cita, não há americano, não há coreano. Os Estados Unidos foi inimigo da União Soviética na Guerra Fria, mas quando você é russo, eu sou americano, você agora se converte a Cristo, eu me converto a Cristo, você recebe o Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo, somos irmãos. Não há mais divisa, não há mais guerras de divisas de países, de ideologias. Somos um em Cristo. Agora passamos a ser um em Cristo, sermos uma nova criatura. E às vezes por compreender a palavra de Deus fica aí. Eu disse no debate, a palavra de Deus não é o que eu acho, irmão. Tem muitas pessoas vivendo de achismo, auto-interpreta a palavra ao seu bel prazer. A palavra vem de encontro ao que você não quer, porque é muito mais fácil uma conduta moral. É fácil você ter uma conduta moral. O que é difícil é você perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar, meu irmão? 77 vezes 7. Se não 10 vezes o cara dá um tapa em sua cara. Na terceira vez, você para aí, velho. Está tirando onda com minha cara? Já é a segunda vez que você bate em minha cara, ele perdoei. Agora bata de novo para você ver. Tem que lhe dar 550 e tantos tapas na cara e você perdoar. Você tem que acreditar na pessoa que busca mudança. Ainda que errou 1000 vezes, mas veio. Fulano de tal, irmão, a gente não tem. Fulano de tal saiu da congregação, fez escândalo e tal. É lá, irmão. Se vier 1000 vezes, estamos aqui da mesma forma para dar assistência devida na palavra. Cada um responde por si mesmo. A gente não pode fechar a porta da graça para ninguém, né? Aí ele disse, sim, e por que é? Então, aí você vai botar uma pessoa que tem uma opção sexual da ideologia de gênero? Por que é que essas pessoas vêm para cá? Hein, irmão Mateus? Por que é que vem? Porque eu sou de um tempo que uma pessoa, uma moça de vida de cabaré, uma vida de prostituição, ela vinha fazer o que no meio do povo santo? Ela sabia que o ambiente aqui não aceita essas coisas, não aceita a prostituição. Quando ela vinha buscar o quê? Uma mudança de vida. Cansei de ver entrar na congregação. Não, moça, pode entrar como você está. Não, estou com essa saia curta, queria até entrar aí. Não, venha. Aí entra assim, parecendo que é chiclete, borracha, tirando o papum da boca, arrancando a bola. Não que essas coisas sejam salvação. Porém a palavra diz, foge da aparência do mal. Eu não quero aparecer como um prostituto. Eu não vou botar um shortzinho de tanga para ir para a feira, mostrando, desenhando meus testículos e minha genitália. Aí passa uma pessoa lá, olha, aí cobiça, e aí o que é que a palavra de Deus diz? Que você está sendo uma pedra de tropeço. Vai ser julgado a sua intenção. Por que tu está botando essa calçazinha apertada, né?
Qual é a tua intenção? Cobrir a tua nudez, que é o papel da roupa, ou é ser um sedutor? A palavra de Deus diz que os sensuais não têm o Espírito Santo. A sensualidade é do diabo. A sensualidade é de espíritos malignos. E aí cabe a cada um ver se não é uma pedra de tropeço para o irmão, na sensualidade, levando alguém a pecar, levando alguém a cobiçar, levando alguém a adulterar, porque até olhar para uma mulher e desejar, comete com ela adultério. Eu vou cometer o adultério porque cobicei ela. Agora, o que foi que ela fez para que eu cobiçasse ela? Ela tem culpa no cartório, ele tem culpa no cartório, porque se produziu de tal forma que despertou desejos libidinosos no irmão. E quem faz isso? Bom é que ninguém escandalize o seu irmão no comer carne, nem no beber vinho, ou em qualquer outra coisa que escandalizar. Se alguém escandaliza o seu irmão em alguma coisa, já não anda mais na lei do amor. E quem não está na lei do amor não está na salvação. E aí as pessoas para não compreender, aí vem o escritor de Hebreus dizer: porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxe proveito algum. Note-se o que foi que o nosso irmão Juan leu aqui em Colossenses, e é um texto que nós devemos sempre estar lendo. Em Colossenses diz o seguinte: se morreste com Cristo, o apóstolo Paulo diz que os que são de Cristo, todas as pessoas que são de Cristo, vai crucificar a carne com as suas paixões. Um crucificado bate palma, está com as mãos presas com prego, tem como descer da cruz. Então a minha carne, que ainda está aqui, que é o meu tabernáculo, é o meu invólucro, da minha carne não habita bem algum, ele está crucificado, esses meus desejos. Certo? Então os que são de Cristo crucificarão a sua carne com desejo e suas paixões. Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, aos irmãos em Gálatas. E aqui em Colossenses diz que nós morremos com Cristo no batismo. Quanto aos procedimentos do mundo, qual é o procedimento do mundo? Porque se sujeitais ainda a ordenanças como que se tivesse no mundo, tais como: não toque nisso, isso aí é amaldiçoado, vai tocar. Eu estava ontem em um lugar doutrinando uma pessoa, um jovem chegou e perguntou: ô fulano, essa planta aqui espanta os maus espíritos, aquela jambacuca, né, aquela planta. Aí o irmão chegou lá e disse: não, rapaz, o que espanta os maus espíritos é a obediência a Jesus. Não prove, não come isso aí, não pode comer isso, não pode, aquelas doutrinas humanas, né? Que proíbe comer salame, proíbe não sei o que, proíbe não sei o que. Não manuseie. Tais coisas todas são preceitos de homens e doutrinas de homens, e perece segundo o uso, e eu vou provar, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. O fulano é sábio, olha que roupa, sábio, santo, tem aparência. Culto voluntário, é pessoal. Eu não posso impor a você a minha forma de se vestir. Eu não gosto de usar roupa de cor. Alguém já me viu usando amarelo aqui? Vermelho? Eu uso cores neutras, eu gosto de cores neutras. A única cor que eu uso viva é azul, e algumas tonalidades eu não uso. Você não vai ver usando um verde limão. Eu vou demonizar as cores? A natureza me mostra que Deus é o Pai das cores, a multiforme graça de Deus. Muitos são os ministérios, o Espírito que opera é o mesmo, quando é o Espírito que opera. Tá bom. Culto voluntário, humildade fingida, que é uma aparência, aumentar o matéria do vestido. Com isso não quer dizer que eu não tenho que ter uma vida moderada. A palavra de Deus não se contradiz. Eu vou andar nu, a Bíblia diz: sede moderado em vossa forma de viver. Não tem valor algum no combate contra os desejos da carne. Na hora que a mulher fica nua lá, cadê a sua roupa? Cadê a sua conduta moral? Cadê a sua doutrina de homem?
Na hora que o homem faz uma proposta indecorosa, você é casada, uma mulher, um homem, ou vice-versa, você vai sucumbir a uma tentação. Na hora que bota um dinheiro lá na mesa, você sucumbe a um dinheiro. O que é que a aparência na hora teve que efeito na hora da carne, do desejo da carne? Não tem efeito nenhum. Então, irmãos, aí também existem os alimentos. Por exemplo, passa com uso. Por exemplo, antigamente a gravata era, língua de camelo, desse tamanho, aquele negocinho grandão. Aquilo ali é o que? O modismo. Vai passar com usos. Hoje tem gravata fininha, tem gravata borboleta, paletó, se fosse rasgado aqui, porque você tem a doutrina da igreja não permite, aí é diabo, paletó rasgado, era só uma questão de um design. Hoje o paletó é assim, é um fosso aqui rasgado aqui, mas costurado aqui no meio, porque quando você apertava, abotoava aqui, fosse fazer alguma coisa, não rasgava o paletó, é que um vínculo, mas não pode, não podia. A moda era paletó já usei 6 botão, hoje é 4, né? Mas 4 é 3, para o ano é 2. Aqui diz que com o costume, com o uso, muda. A aparência de sabedoria em culto voluntário, né? Diz aqui, preceito do homem que pelo uso vai passar. Moda inverno verão de 2005, qual foi? Um colã, não sei o que mais lá, vai passar. E a palavra? Não passará. A palavra não passará. Você está na palavra ou está no regimento interno das instituições? Aí vem os escândalos. Onde é que existe dom de cantor? Você vai cantar, vai pedir não sei quanto. Eu faço um congresso e aí convido o cantor. Gente, o Mateus não canta não, tem que trazer lá da China. Faz o estrelismo. Vem agora o mundo apertando, vem Deus permitindo, porque a religião evangélica não está na doutrina da palavra, mas está na doutrina da teologia dos conceitos humanos. É por isso que cada um prega uma coisa. E onde é que entra a igreja? A igreja está firme, irmãos, porque o inferno não prevalece contra a minha igreja. É a igreja de Jesus, não é a igreja dos homens. Um diz que é de Paulo, Pedro, outro diz que é de Apolo. Não sois vós homens? Está o corpo de Cristo dividido? Não pude falar a homens espirituais. A palavra da revelação não desce nesses lugares, porque ali há um outro fundamento. O apóstolo Paulo fala dizendo: eu não prego onde alguém já colocou um outro fundamento. Cada um veja como constrói sobre o fundamento. Quem é o fundamento? É Jesus, a pedra de esquina. Quem é o fundamento? A doutrina dos apóstolos e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus não está nessa balbúrdia não, irmãos. Lá em Apocalipse vai ouvir-se o brado: sai dela, povo meu. Então que nós possamos compreender, irmãos, não busque outros alimentos, não busque inovações, não busque a ciência humana. Sabe por quê? Porque você está construindo uma casa edificada sobre areia. Vai chegar um momento que, como eu, que fui empolgado com muitas coisas e vi muito modismo no Brasil, nesses 31 anos de ministério, vi o César Castellano, vi o G1, G12, vi não sei o que, avivamento de não sei o que, movimento de não sei o que, era um caso de modismo. Já passou tudo isso, irmãos. E o que é que, quem é que está de pé? Quem é que está de pé? Quem continua vigorando? Quem é que vai julgar o mundo? A palavra. A minha palavra julgará. A condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu a ninguém julgo, disse Jesus. Eu não vim para julgar, vim para salvar. Mas a minha palavra, o profeta Isaías,
ele diz um texto que eu aprendi quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, e eu tinha mais ou menos ali 18 anos de idade. Ele diz: a lei e ao testemunho, se eles assim não falarem, para eles jamais nascerá a alva. Se nós não pregarmos como está escrito na palavra, nós não teremos, meus amados irmãos, uma vida de salvação. Para eles jamais nascerá a luz, a alva. Então não se confunda com os alimentos dos homens, não se confunda com os regimentos internos e teológicos das instituições religiosas. É por isso que as pessoas geralmente não me convidam para pregar na instituição religiosa. São poucas e eu vou só uma vez, e quando eu vou eu sei que Deus tem algo ali e tem irmãos ali que precisam ser iluminados. O Senhor Deus disse para o profeta Jeremias: eu te levanto para destruir tudo que eu não construí através da minha palavra. A palavra destrói o fundamento dos homens e constrói. Vos chamo para destruir, construir, para arrancar e para plantar. Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então esse evangelho gosta que planta uma outra semente, como Satanás semeou o joio. Quem semeou? Quem semeou o joio? Não. Os agricultores dormiram e o diabo à noite semeou o joio. Então Jesus está dizendo: trabalhar enquanto é dia, a noite vem que ninguém pode trabalhar. Porém Paulo diz: nós não somos da noite, somos do dia. Vigiemos e sejamos sóbrios, não durmamos como os demais. Então, para estarmos acesos, vivos como virgens prudentes, precisamos estar em obediência à palavra, analisando a palavra em nome do Senhor Jesus, e não com alimentos que não trouxem nenhum proveito. Então vamos fortificar o nosso coração na graça e na palavra verdadeira do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nessa oportunidade.